E aí, pessoal, eu falei que eu ia gravar um vídeo, mas resolvi entrar ao vivo aqui para falar algumas coisas sobre o que o Senhor me falou nesse tempo. E, tipo assim, é super surpresa. Eu decidi fazer esse ao vivo aqui para que eu possa postar aí mesmo no feed para quem puder ver. Mas assim, o Deus falou muito no meu coração sobre questões, sabe? De expectativas que criamos em coisas que não precisa, entendeu? Nós somos criados por um propósito, né? Todos nós temos um propósito. Por mais que tem muita gente que não acredita, né? Que cada um fala da sua vida o que bem entende, a gente sabe que também na Bíblia diz sobre o livre-arbítrio. Mas você já parou para pensar o que você construiu até aqui? Foi pensando só em você mesmo, pensando num conjunto, ou tipo assim, deixa a vida me levar, entendeu? E na passagem em Eclesiastes 3 fala sobre isso, sobre o tempo. E o tempo é um relógio, tic-tac, 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 ele não para. Então, desde que a gente nasceu, desde que a gente foi crescendo, desenvolvendo, cada dia do nosso nascimento, a gente vai tendo uma evolução. Começa a balbuciar, né? Depois começa a falar as primeiras palavrinhas, aí depois começa a fazer, né, engatinhar, dar os primeiros passos. Então, com tudo isso, a gente vai criando um tempo para cada coisa, né? Tempo para chorar, porque quando a gente bebê, a nossa linguagem é no choro, quando a gente está precisando de algo, né, a gente chora. Então, tudo isso é um processo. Então, quando a gente cria uma expectativa de que a gente vai solucionar algo com as nossas mãos ou da noite para o dia, a gente começa a ficar acelerado, a gente começa a perder os conteúdos, entendeu? A gente começa a perder as coisas que nos são propostas no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente está muito estressado, quando a gente está com muita coisa em excesso nas nossas costas, a gente não consegue ouvir o outro. A gente sempre vai achar que a opinião do outro é tomar conta da sua vida, ou que a opinião do outro é irrelevante. Mas você já parou para pensar que até mesmo as críticas daquelas pessoas que você fala assim, a pessoa não produz nada e tá me criticando, tá? Você entende? É um ego que a gente cria de não ouvir. Quando a gente ouve, por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Quando a gente para ouvir o cenário à nossa volta, quando a gente para observar as coisas à nossa volta, a gente vai ver que tudo contribui, tudo influencia, entendeu? Então, se a gente não tiver uma rotina, um processo, um acompanhamento de tudo que está à nossa volta, a gente não vai conseguir fluir mesmo. Porque a tecnologia, as coisas que têm nos dado no nosso dia a dia, nos fazem perder o raciocínio e nos fazem ficar focado na vida do outro, nas coisas do outro, entendeu? Por exemplo, quando a gente trabalha, né, com essa quarentena, por exemplo, quando a gente trabalha, a gente sai de manhãzinha, vai, trabalha, convive com tanto de influência ali naquele meio, boas e negativas, e a gente chega na nossa casa cansado, sobrecarregado e acaba descontando no nossos cônjuges ou os nossos filhos, porque a gente tá tanto assim, sabe? Ouviu tanta coisa e não quer, sabe? Ouvir esse barulho dentro de casa, você quer sossego e silêncio, não é verdade? Então, como você vai receber o silêncio, a calmaria, né, dos que estão na sua casa, se você chega na sua casa louca ou louco, ou de uma forma que está completamente cansando o seu companheiro. Então, a gente descarrega toda a nossa energia lá fora e quando a gente chega em casa, né, com os nossos filhos ou com o nosso marido ou esposa, a gente não quer saber deles. Então, Deus, eu vou te falar de verdade, pode me criticar, mas Deus permitiu essa quarentena acontecer, gente, pra gente acabar com esse negócio e olhar para os nossos familiares, para nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso marido, e sabe, e perceber a necessidade que ele tem, a necessidade que ela tem, entendeu? Por isso que alguns até se perderam nisso aí, por quê? Porque era tão
desconectado por causa de outras coisas, né? Não resolviam as pendências dentro de casa, que acabou tendo separação, acabou ficando ainda mais distante, né? Tem pessoas que, né, dormem em quartos separados, tem pessoas que vivem relacionamentos só de aparência, entendeu? Então, assim, não viva uma vida de aparência. Eu quero dizer com tudo isso, né? Não viva uma vida de aparência. Não precisa provar nada pra ninguém. Você não precisa provar que você acorda todo dia rindo e feliz, porque não é verdade. Vai ter dia que você vai acordar e você fala assim, eu queria dormir mais umas 5 horas direto, porque eu tô cansada, eu trabalhei muito. Então, assim, não ache que as pessoas são, né, precisam de satisfação. As pessoas não precisam de satisfação. As pessoas não precisam do seu altruísmo. Você que precisa, entendeu? Quando você enxergar você e ver eu preciso de mim, eu preciso me amar, eu preciso me cuidar. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo, entendeu? Nós falamos muito isso no nosso ministério de mulheres, que isso é muito real, gente. Nós somos um espírito, nós não somos isso daqui. Mas o nosso espírito e a nossa alma precisa do nosso corpo para ser também. Então é um conjunto de 3, entendeu? Então, tipo assim, se você tá com a alma cansada, tá chateado, tá magoado, resolva, entendeu? Resolva. Senta com quem precisa ser sentado. Você não precisa. Você mas eu não quero conviver com essa pessoa, ela é uma pessoa cansativa, ela é uma pessoa que me cansa. Entendeu? Se for seu marido, não é bom pensar nisso não, né? Marido, você vai ter que dar conta dele e vamos tentar processar aí uma forma de, né, de tá mudando isso. Porque se você mudar de marido, você vai mudar de problema, entendeu? Porque o problema ele vai te acompanhar, porque o problema não é o marido, o problema é você. O problema não é sua esposa, o problema é você, entendeu? Esse negócio de ficar trocando de marido, de mulher, toda vez que dá um problema, você vai viver uma pessoa fracassada para sempre. Porque o fracasso, ele nos destrói, o fracasso, ele nos frustra. Por mais que somos seres humanos, que nós erramos, o fracasso, o erro, ele nos frustra. Então, pra quê? Toda vez que você não der conta de algo, você, né, fracassar, você desistir. E o desistir, ele não está em xeque, né? O mundo de hoje, ele foi criado, ele foi projetado para desistir. Se não deu certo, larga. Se não deu certo, desiste. Se não deu certo, joga fora. E não é bem assim que funciona, gente. Porque sempre vai ter o processo de desgaste. Sempre vai ter o processo de problemas. Nós somos seres humanos com problemas. Nós não somos tentados. Porque Deus fala assim, eu vou resolver, vou tentar fulano. Não, gente, nós somos tentados pelos nossos próprios interesses, pelo nosso próprio ego, pelo nosso próprio egoísmo, por achar que as pessoas elas têm que fazer tudo do nosso jeito, por achar que o círculo da vida gira em torno do nosso umbigo, e não é bem assim. Quando a gente fala assim, você é forte, você é corajosa, que não sei o que, eu já ouvi muito isso e eu não dava conta. Eu não dava conta por quê? Porque as pessoas, elas forjavam uma vida que elas não viviam. Elas viviam uma vida perfeita que elas não viviam. Elas mostravam uma coisa que não era real, entendeu? Então eu sempre achei que eu tinha que dar conta de algo que não existia. Gente, não existe você ser todos os dias alegre. Claro que você sempre vai tentar buscar, óbvio, né? Buscar a passar por aquele dia difícil de uma forma mais tranquila, mais serena. Mas você pode chorar, você pode se sentir triste, você pode se irar. Claro, você pode ficar com raiva, mas a sua raiva não pode ofender as pessoas. A sua raiva não pode trazer mágoa para as pessoas. Você pode ficar com raiva, triste, magoado, mas procurar curar aquilo ali naquele momento para que ele não fique perpetuando dentro do seu coração, entendeu? Porque na palavra fala, ireis, mas não pequeis. Você tem o direito de ficar triste e chateado, mas você não deixar aquilo ali germinar dentro do seu coração, não deixar aquilo ali brotar frutos, porque a falta de perdão, ele brota frutos e você fica uma pessoa rancorosa, triste, né?
Não confia nas pessoas, porque as pessoas, elas são imperfeitas e elas vão te decepcionar, entendeu? E você não vai conseguir confiar em outras pessoas, vai colocar a culpa disso em outras pessoas. Então a gente tem que saber que o perdão, o amor, ele é a base de todas as coisas. Ele é a base de um processo. Quando a gente se ama, quando a gente ama a Deus e quando a gente ama o próximo, as coisas fluem. Por mais difícil que seja, não aceite. Não aceite a derrota na sua vida. Não aceite o fracasso na sua vida. Não aceite que você está perdendo a sua família. Não aceite que você está perdendo o seu filho. Não aceite que você está perdendo a sua vida. Não aceite. Se você quer realmente saber o que você precisa fazer, vem comigo. Tenho dicas ótimas para você entender o meu processo. Se você quiser entender o meu processo, eu vou te falar. A primeira coisa é você saber que você é imperfeito. A segunda coisa é saber que você precisa de Deus. Porque quando você entende que você é imperfeito, você sabe que é só em Deus que você vai conseguir superar todas as coisas. E depois é um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Tropeçou, levanta. Tropeçou, levanta. Se precisar ficar deitado um pouquinho no tropeço, deita, chora, mas no dia seguinte levanta. E é um dia de cada vez. Eu abençoo a sua vida. Eu vou tentar vir aqui sempre para estar falando sobre esse processo, que a gente não é perfeito e a gente não dá conta sozinho. Muitas vezes, se alguém tivesse vindo até mim há anos atrás e falado, ninguém é perfeito, ninguém dá conta sozinho. Você não precisa ser algo que você não é. Você não precisa mostrar algo que você não tem. Eu teria vencido muito antes, mas tudo é um propósito. E se eu vivi tudo que eu vivi, hoje eu vou usar todas essas armas que um dia me doeu, que me machucou, ao meu favor, ao favor de quem precisa. E eu vou estar dando ferramentas. Não porque eu vou falar assim, eu vou resolver o seu problema, não. Deus, Ele é o único capaz de resolver o seu problema. Mas se eu, com a disponibilidade que eu tenho hoje, de falar que eu venci a depressão, eu venci um processo triste de perdas na minha vida, porque só foi pela graça do Senhor na minha vida, porque Ele me ensinou, tá? Ele corrigiu, porque o amor de Deus não é só coisa boa. O amor de Deus, Ele corrige, Ele te mostra o seu defeito, Ele te cutuca aonde você é o pior de você. Ele te tira do vitimismo, mas Ele vai te mostrar. Às vezes Ele vai ser duro, porque você é uma pessoa difícil de ouvir. Mas eu vou te falar, vale a pena. Com Jesus, com o Espírito Santo e com a paternidade de Deus, vale a pena passar por esse processo de correção, de tratamento. Se você quiser realmente fazer parte disso, eu vou estar com você. Não esquece de ler Eclesiastes 3. Lá fala do processo que precisamos passar. A vida, ela é um processo, ela é um ciclo. Uns se fecham para outros se abrirem. E eu desejo para você um novo ciclo. E que você se ame. Ame ao Senhor em primeiro lugar sobre todas as coisas, até sobre você mesmo, sobre o seu ego. E ama o próximo. Mesmo que você tenha que se afastar de algumas pessoas que atrapalham o seu caminho, nunca deixa de abençoá-las. Nunca deixa de amá-las. E não amaldiçoa ninguém. Não deseja o mal para ninguém. Porque o Senhor, Ele quer tratar com você. Deixa as coisas fluírem com você. Deixa as pessoas que um dia te prejudicou ir embora, livres. Libera tudo na sua vida para que você tenha uma vida de vitória e que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas através do seu testemunho. Fica com Deus. Tchauzinho.